nós vamos falar sobre a graça de Deus. E vocês estão com suas portas aí, nós vamos ler esse textozinho aqui agora. Amém? Eu vou ler. Tem uma embalagemzinha do presente, olha. Que bonitinho. E a minha intenção é a gente entender que presente é esse. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmão Ney? Em que no tempo andaste segundo o costume deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora coopera no Filho da desobediência. Silvana, verso 3. Entre os quais todos nós sabemos, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Raquel, verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor contigo e amor. Os verso 5. Mamãe? Mostraram-nos cegos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Daniel? Filho da graça, vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é de Deus. Noemi? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Bem prático, né? Se a gente ver direitinho, está bem prático ali. Aí nós temos aqui, ó, o texto principal. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não vem das obras para que eu e você não se gloriem. Porque Deus não precisava, não tinha obrigação. Ele não tinha obrigação nenhuma, né? Ele nos presenteia voluntariamente. E mais, ninguém merecia. E a gente tem que ver que a graça, o foco da graça é sempre no doador. Não no nós, né, que somos os receptores, né? A graça de Deus tem que ser sempre focada no doador. Então o resumo da lição aqui. A salvação pela graça é um presente imerecido de Deus, que transforma o cristão para que viva refletindo essa graça em boas obras, amor, perdão, serviço e serviço aos outros. Quero explicar isso aqui bem direitinho. Como já ouvimos esse texto, né, falando sobre a graça, pregações, testemunhos, nos louvores, né, tudo. A gente já ouviu muito falar sobre isso, mas será que a gente entendeu de verdade? Será que tem alguma dúvida, alguma coisa
E aí, não, está faltando algo. Será que a gente tirou todas as nossas dúvidas? Né? E agora vamos destacar algumas verdades desse resumo da lição. E ó, a salvação pela graça é um presente. Nossa salvação acontece pela graça de Deus. É uma iniciativa, como eu falei agora, de Deus. Um presente dele. Um favor dele. Deus vem, nos presenteia, né? Isso já não lembro daquelas duas primeiras lições, né? Que é a natureza de Deus que salva. E por que ele nos presenteia? Pela bondade dele infinita. E o Filho que redime é o quê? É o presente. A gente já faz lembrar duas lições que nós já estudamos. Né? E segundo, ó, a nossa salvação é recebida pela fé. Pela nossa fé. Né? A fé é a resposta humana de confiança de estarmos salvos pela graça. Tem que ter fé que nós já estamos salvos. E a salvação não vem de nós. Não fizemos nada. Tudo que a gente fizer daqui para frente também não vai garantir a nossa salvação, né? Não é mérito nosso. E a salvação é um dom apenas de Deus. Ele quis prover esse escape, né? Uma salvação. Tudo foi Ele. Não é por nossas obras. Para que ninguém diga, como tem muita gente que faz obras aí, dizendo que eu sou salvo porque eu cuido de animais. Eu sou salvo porque eu dou muita esmola aos pobres. Eu sou salvo porque eu ajudo muitas pessoas. Mas não tem nada a ver. Essa pessoa aí nunca entendeu o que é a graça. Os seus mestres lá nunca ensinaram. Ele está condicionando sua salvação à sua própria obra. No caso que for sua própria obra, a sua salvação é inválida. As suas obras não se salvam. É que crê nos méritos de outro que crê. Quem é esse outro? Jesus. Minha amiga diz que ela, como eu tenho meus gatinhos, Deus sabe que eu sou boa. Você que diz, você que testemunha de você mesmo. A gente só sabe quem é quando a pessoa é boa quando alguém vem falar da gente, né? E a gente nem sabe. Não, o irmão Ney é um capa bom. Aí o irmão Ney, não, eu sou um capa bom. Mas quem tem que saber que é bom é os outros, não a gente mesmo. Eu acho que as minhas atitudes são boas, mas quem me olha? Né? Quem me vê no dia a dia? E nesse primeiro tópico aqui, a maravilhosa graça, a obra da salvação, a condição humana antes da graça. E nós vamos ler aqui, expor esses 10 versículos que lemos aí. Espero ser bem didático aqui. Espero ser claro. E dúvidas podem perguntar, que tem 2 professores aí atentos a qualquer pergunta. Viu? Não vá para casa com dúvidas. Vamos ler esses 10 versículos que nós expomos aí no texto. Mas primeiro aqui o tópico diz, ó, Paulo começa esse trecho lembrando aos Efésios sobre a condição espiritual anterior à salvação. Os versículos 1 a 3, que vamos ler daqui a pouco, descreve a humanidade, ou nós, como mortos em ofensas e pecados, vivendo segundo o curso desse mundo e sob o domínio do pecado. A vida sem Cristo é caracterizada por uma separação de Deus, sujeita à ira divina. Então vamos primeiro aqui, ó. Todo esse texto é importante, como o Daniel falou, um texto lindo, para mim está bem didático, fácil de entender, mas vamos destacar algumas expressões desse texto. Essas expressões pulam nossos olhos, falam, já está aqui bem claro, né? Mostrando como eu e você éramos antes da graça. Primeiro a gente tem que entender, estávamos nós, todos nós, mortos, né? Por isso que Ele nos deu vida. Nos deu vida. Explicando melhor isso aqui, temos a morte física, que é a separação da alma, né, do corpo biológico. Temos a morte espiritual, né? Podemos estar vivos, mas morto espiritual.
Podemos estar vivos biologicamente, mas mortos espiritualmente. Tem muita gente desse jeito. A gente viu aí no carnaval quantas pessoas vivas pulando ali, mas mortas espiritualmente. Se a gente imaginar, alguns anos atrás eu estava ali também. E tem a morte eterna, que é a morte espiritual eternamente. E a pessoa, quando morre sem Cristo, morreu eternamente. Será eternamente separado de Deus. Também é chamado segunda morte. Então o Senhor nos deu vida. É outra graça de Deus, né? Como nós estávamos mortos, mesmo em vida. Como é isso? Aí a gente lembra da lição, o problema do pecado. O homem pecou, pecado original, eu e você recebemos essa herança, né, do pecado, recebemos uma natureza pecaminosa, ou seja, nós estávamos vivos, mas mortos espiritualmente. O pecado nos mata, nos afasta do Deus Santo. E Paulo, nesses 3 versos que nós vamos ler agora, de Efésios, mostra como nós estávamos antes. Lê aí o verso 1, do texto. E deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões de pecado. Olha, nós vivíamos assim. O mundo regia nossas ações e nós seguíamos desse jeito. Nós nascemos mortos. O mundo regia nossas ações. Depois até quase um paradoxo. Como nascer morto? Pronto, aí onde é que está a gente aprender isso e explicar para o mundo lá fora, como o irmão falou naquele dia. Como explicar para o mundo lá fora? Como é que a gente nasceu morto? Isso aí vai ser conversa com força. Aí a gente tem que... Aqui é nosso parâmetro. Está dizendo que nós nascemos mortos, porque nós nascemos da natureza pecaminosa, nós éramos mortos. Verso 2, lê aí, 2. Nos quais vocês andavam todos estes, segundo o príncipe desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha aí, nós vivíamos sob a influência do príncipe da potestade. Quem é esse cara? Tem muitos nomes, né? Diabo, Satanás, Lucifer, coisa ruim, tudo que não presta. E o diabo que governa esse mundo, né? Comanda, influencia o mundo. Ele, olha no finalzinho aí, quem é que nós éramos aí, do verso 2? E agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos essa pessoa. Nós éramos esses filhos, né? Os fantoches do diabo. Gostávamos, zilanuzávamos. Imagina aí, como eu falei, né? Eu fui para Lucena uma vez, meu amigo. Nem dormi, nem comi direito. A muriçoca quase que me mata. Briga, confusão, só tinha cachaça e linguiça para comer. 3 dias. E eu achava bom aquilo. Só que, era o banheiro entupido, não tinha comida. E eu achava bom aquilo ali. 3 dias no carnaval. E depois para chegar em casa e olhar para a cara do menino. Isso aí, eu achava bom aquilo ali. Porque quem é que me conduzia? O diabo me conduzia, me levava assim igual o fantoche, eu achando bom. Engraçado que em casa, sem ser o carnaval, sem ser. Se tiver só a linguiça para comer, vai reclamar. Né? Mas lá na festa tinha só a linguiça do cachaça e estava bom. Estava ótimo. E o número do verso 3 aí, lê aí, Márcia, verso 3 aí. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Paulo aqui, continua. E assim que eu acho incrível aqui, que Paulo se coloca entre os quais nós também, nós, né? Paulo se coloca, eu também era desse jeito,
andava nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira. Eita! O próprio Paulo dizendo que era daquela maneira, né? Porque tem muita gente que depois que vira gente se acha que sempre foi santo, sempre, eu nunca pequei, eu nunca fiz isso, mas olha aí, o maior missionário falando que eu era desse jeito, e a gente sabe um pouco, que a gente leu aqui de Paulo, como é que Paulo era. Né? E é aí onde muita gente não gosta de crente. Quando vem esse crente que viveu uma vida bem errante, aí muitas pessoas conhecidas sabem da história, aí a pessoa se converte, quer ser puro demais, aí vai para essas pessoas na intenção de se engrandecer, dizendo que é santo, que está certo, querendo condenar aquele outro, e a pessoa vai dizer, não gosta dele, por essas atitudes. Porque existe muita gente assim. Eu já citei aqui, né, que eu fui comprar pão ali na padaria, o homem esculhambou com o menino, deixou o menino, ainda ameaçou de bater nele. Mas quem é esse rapaz? Quem é esse homem? Aí Elton, colega da gente, pegou, botou a foto na assembleia, aí estava lá esse homem que esculhambou sentado lá no púlpito, coisa mais linda do mundo, e olha, o cabo aqui ia bater no rapaz de manhã, o santo dos santos daqui de Paulo. Mas Paulo diz aqui, né? Todos nós, mas nós fazíamos a vontade da carne, pensávamos, agíamos segundo o que desejávamos. Éramos o faminto quando se oferecia a comida, né? O macaco quando oferecia a banana, né? O viciado quando se oferecia a droga. Nós éramos esses viciados. O capeta chegava lá e botava e a gente sem domínio. É bom demais, né? Isso aqui era a nossa condição sem Deus. E Paulo deixa bem claro, né? Nós éramos assim. Glória a Deus que éramos assim. E aqui a gente já vai entendendo que a graça está chegando. Hoje a gente entende. Mas naquela época a gente entendia. Quem vive no mundo entende isso? Não tem nada. Hoje a gente tem a visão assim aberta. A questão do Deus, então a gente sabe que lá era o inimigo que usava para a gente gostar daquelas coisas, né? Eu gostava de forró, esse era forró de vida. E assim a gente sabe que tudo isso era coisa do inimigo, né? Aí hoje a gente entende a palavra, sabe o que era, assim, né? Que levava a gente cada vez mais para pecar, fazer coisas erradas, que agradava ao diabo. Mas não achava que estava certo, né? Achava que estava certo, que aquilo era bom, que aquilo era bom, que afinal não fazia mal. É naquele diálogo, eu não estou fazendo mal a ninguém. Isso, né? Não fazia mal a ninguém. Fala aí mais isso aí. Aí hoje que a gente entende que a gente fazia mal, né? A nós mesmos. Por isso que a salvação é individual. Não é nem fazer mal ao outro, é a nós mesmos. A gente está fazendo. Teve esses encontros, né? Teve da consciência cristã e também teve de outras religiões. Por exemplo, o Crescer, que é da Igreja Católica, né? Aí eu estava assistindo um pedacinho que teve um homem, um inglês que veio lá dos Estados Unidos, veio ministrar, e também teve uma moça. Aí o da moça eu assisti um pouquinho. Ela falando sobre o testemunho de vida. Aí eu disse, essa eu vou assistir um pouquinho. Aí ela começou a falar o seguinte, que quem é católico de verdade não tem testemunho de ex-traficante, ex-assassino, ex-prostituta, Não, aqui não tem essa história de ex. Por quê? Porque você é católico, apostólico, romano, você nasceu em berço católico. Aí eu disse, então, na igreja evangélica, a igreja, né, onde a gente conhece a verdade, onde recebeu a graça, conhece a graça, tem que ter ex-forrozeiro, ex-cachaceiro, ex-raparigueiro, tem que ser ex, senão não há transformação de vida. Da tua graça, né? A graça de Deus dessas pessoas que não davam nada. Na regeneração, na transformação, na santificação, né? A amiga Socorro foi com a quermesse, não, foi com a missa. A missa tem a quermesse vizinha à igreja católica. Aí ele disse, mas eu achei tão lindo que é que o padre falou. Aí a gente vem aqui para a quermesse, comer assim para ajudar a igreja, né? Que faz a quermesse para ajudar na obra da igreja. Aí tinha um forró tocando uma banda lá. Falando uma motinha da tanda, eu disse, não, você disse,
Socorro, vamos embora daqui. E tudo que o padre falou ali não valeu nada. E aqui, ó, a safadeza que está acontecendo. Ele já viu que estava errado, né? O cara o padre pegou uma coisa, vizinho à igreja já estava também diferente. Mas eu acho assim, Manuel, que no meio do catolicismo é igual ao cristão, em algumas partes. Porque nós sabemos que existem os cristãos, os verdadeiros, e existe aquele que até na igreja que é no mundo. Porque eu vi um vídeo de uns padres, que aparece um vídeo dele no Instagram, que eu digo esses nomes é que não sabe. Que vi um vídeo de um recente, até um senhor, e ele chamou a atenção da igreja com respeito de trazer o mundo para dentro da igreja, falando sobre santidade, sabe? Vi também já essas ministrações. Vocês sabem como é? E dizendo ao povo que tem que ser santo, isso, né? E vocês estão trazendo o mundo para dentro da igreja, fala sobre comportamento, sobre vestimento, sobre um monte de coisa. E eu achei bem interessante, eu digo, é um padre, ele está ali, ó, e a igreja lotada e ele puxando a orelha do povo. Então assim, eu acho que alguns desses padres não concordam muito com essas coisas não. Esses eventos, tem algumas igrejas pequenas que nós conhecemos assim, eu tiro ali em Boa Vista, quando tem festa de padroeiro, a igreja é aqui, o palco é ali na frente. Quer dizer, assim, temos que não concordam. Teve um padre que veio para Boa Vista que o povo não gostou, porque ele proibiu a festa ali do lado no momento da missa, ele proibiu aquilo. Né? E o povo gostou? Não. Então assim, existe aquele padre que puxa a orelha da igreja, que quer que o povo vá realmente, mesmo a gente sabendo que eles adoram santo, mas ele puxa para esse lado que vamos buscar o que a palavra ensina, viver de acordo com o que a palavra ensina. Mas outras não. Tentando fechar mais um leque, né? Porque é muito aberto, tem um pó de tudo. Tem outros que não, realmente não ligam, tá ali mais para agradar o povo mesmo, né? Faz só uma. Ali no sítio Lucas teve a festa do padroeiro, onde o padre deixou ter a festa, o forró em si, mas não deixou vender bebida alcoólica. Entendeu isso aí? Mas você pode chamar pessoas de cristãs, porque não sabe. O que é que tem feito com Baal? Nada. Porque você está pregando aqui uma coisa, mas na prática você prega, fala uma coisa, mas na prática você não pratica. Pronto, foi justamente a comparação que ela fez. É tipo assim, ó, igual no meio cristão, tem uns pé no mundo e pé na igreja, né? Isso eu chamo de que a luz dessas pessoas chamadas, a luz do evangelho não bateu realmente nela, não chegou até ela. Porque a luz do evangelho quando chega, ela transforma. Imagina eu dando aula aqui de ressalva. Não tem como a luz verdadeiramente do evangelho chegar no seu coração e não lhe transformar. Isso é impossível. Então a gente entende como essa comparação que a irmã conseguiu fazer, tipo, meio que comparou, né? O que acontece lá acontece também no meio cristão. A questão do não chegou o evangelho verdadeiro, né? E a questão do próprio Senhor Jesus que disse, o joio junto do trigo são muito parecidos, ou seja, é muito parecido. Não tem como saber. A graça chega verdadeiramente na graça, pela transformação. Agora vamos entender aqui, sabemos como nós éramos. E agora a intervenção da graça de Deus, né? O tópico 2 aí, a partir do verso 4. Paulo muda o tom da mensagem, enfatizando a misericórdia de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, ele fala muitas vezes, pela graça sois salvos. Aqui a graça divina é revelada como misericórdia que nasce do coração amoroso de Deus, para nós nos arrancar da morte espiritual e nos trazer para uma nova vida em Cristo. Isso significa que a graça de Deus é a única razão pela qual passamos da morte para a vida. Nós vamos ler agora do verso 4 ao verso 7. Por que merecíamos algum presente? Se éramos mortos espirituais, o diabo nos controlava, fazíamos e gostávamos do pecado, né? Éramos desobedientes e amávamos ser desobedientes. O que é que nós merecíamos? Nada. Ninguém merecia nada. Ninguém tinha feito nada para merecer alguma coisa. Vamos ler agora do verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, né, na miséria. Nós estávamos dentro do lago horrível. E Ele olhou para mim e para você. Glória a Deus aquelas pessoas que não experimentaram o lago horrível. Situações assim que a gente vendo de fora, não, mas como é que o ser humano é capaz disso? Eu nunca fiquei bêbado de uma maneira de estar assim jogado no meio da rua, né, dentro do mundo. Cada vez no esgoto, né, na calçada. Mas eu vi, né, a gente que andava no mundo, a gente via essas pessoas ali, homem, mulher, adolescente, jovem, menina, deitado mesmo assim, ó, ali, ó, como lixo, né? Qualquer um poderia abusar, poderia se aproveitar da cachaça dela, né? Eu digo, meu Deus, a gente refletindo em casa, meu Deus, eu passei por aquilo, eu não cheguei num nível tão fundo, mas eu estava ali, né? E Ele olhou assim para a gente, né? Teve misericórdia e tirou a gente da. Imagina aí se eu, no mundo, eu não tinha misericórdia de ninguém, se eu ouvisse esse negócio, deixava para lá. Mas Deus vai lá e tira você dali, e dá uma mente nova a você, e não tira aquele desejo que você gostava de estar ali. Porque, olha, a benignidade e misericórdia, seu amor, que tudo isso dura para sempre. Se a graça de Deus fosse rápida, ninguém daqui seria salvo. Porque a gente vê a história da Bíblia, né? Quanto o povo errou, quanto o povo foi lá no fundo do poço. Salmos 136. Essa frase aqui, ó, benignidade, misericórdia, seu amor, que dura para sempre. Só nesses salmos aí, 136, se repete 26 vezes. Mas vamos ler o Salmo 100 aí, o Salmo 100. Salmo 100. A gente lê aí a intervenção da graça. Isso aqui, eu estou lendo em Salmos isso. Para você ver que toda a história da humanidade, Deus fala de sua misericórdia. E que dura para sempre. Salmo 100. Qual é o Salmo 100? É pequeno, né? Celebre com júbilo ao Senhor, todas as festas. Sirva ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com canto. Sabe que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. E dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O verso 5. Salmo 100. Não, nem tu leu o Salmo 100. Eu leio o 4 e 5. Entre por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, porque o Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, o verso 5 do Salmo 100. O verso 6. Então, acontece a graça de Deus, né? O João 3,16, né? A bondade de Deus em trazer o seu filho, né? Que é o versículo mais conhecido da Bíblia. Aqui onde é que a intervenção da graça de Deus, né? Antes mortos, podres, inúteis, somos agraciados pela graça e misericórdia através de Jesus Cristo, né? O Redentor, a causa da nossa ressuscitação, nossa vivificação, né? Somos honrados em Jesus. Amém? Agora estamos aqui, todos nós regenerados para um propósito.
testemunhar desta graça que nos alcançou, nos salvou, apresentando Jesus através de nós. É verdade? Desse jeito nós devemos mostrar a graça ao povo. Como é que é a graça em sua vida? Não, eu era desse jeito, eu estava morto, mas Deus me restaurou. Isso por quê? Porque eu não merecia, mas é porque eu estava no amor dele. E hoje eu sou a graça viva. Estou me mostrando que a graça ainda pode lhe alcançar. Então, a prova, né? O cristão é a prova da graça. E a graça de Deus, ela não se inicia na vinda do seu filho. Viu, irmão? Onde é que ela se inicia? Alguém saberia me dizer? Onde você pode ver visivelmente a graça de Deus sobre a humanidade? Alguém tem ideia? Alguém? A graça de Deus sobre a humanidade, eu creio que começa pela vida. Porque quando Deus teve o projeto de botar Adão e Eva, ali começou a graça por ali. A graça veio o pecado. Deus pensou, destruir, teve a compaixão dali. Quando ele teve a compaixão e a graça junto, ele deu uma oportunidade a todos nós. Começou dali. Vamos ver. Ele falou a partir do momento que criou Adão e Eva, não é isso? Nesse momento, a graça, nós sabemos o conceito dela, que é um favor imerecido, né? Adão e Eva ainda com sua natureza reta, com a sua natureza justa, com a sua natureza sem ser caída e sem ser pecaminosa. Mas aí a graça de Deus se inicia a partir do momento da queda. Quando eles caem, quando eles pecam, eles se escondem e tecem para si folhas, para se cobrirem. Deus, na sua infinita graça, mesmo eles tendo desobedecido a Deus, entristecido a Deus, Deus vai lá e prepara para eles roupagem com peles de animais. Mas por que não com folhas? Porque a pele de animal ia proteger do frio, ia proteger do calor, de picada de inseto, de tudo que eles iam agora enfrentar no deserto. Porque foram expulsos do Éden, onde tinha tudo, onde era suprido de tudo. E agora iam enfrentar o deserto. Por que o deserto? Porque o Éden era uma limitação de jardim, onde para fora dele a terra infrutífera, seca, sem chuva, deserto. Então, olha a graça de Deus onde iniciou. No tecer as vestes para aquele casal que acabara de desobedecer a Deus. Gente, quando der pra mim, Deus obedece, sai de perto de mamãe, pelo menos por um tempo, meu filho. Vá. Mas mamãe, eu nem falo, que eu não quero nem ouvir sua voz. Sai de perto de mim. Tu tá entendendo a misericórdia de Deus, como é linda? Essas coisinhas que vamos vendo igual um pouquinho, né? Olha, agora vamos entender a graça que nos faz produzir em Cristo. Já está produzindo, né? Tirou a gente lá do lamaçal, nos limpou, e agora é a hora de produzir. Né? Nos versículos 8 a 10 que nós vamos ler, Paulo ensina que somos salvos pela graça mediante a fé. O que isso não vem de nós mesmos, mas de um dom de Deus. Já estamos entendendo isso. Isso significa que Deus concede uma medida de graça para os incrédulos, a de crerem no Senhor Jesus, mesmo que essa graça divina possa ser resistida. Aí está aí. O povo ainda resiste, mas mesmo assim a graça ainda é dada a todos, né? É importante destacar que não são as obras que nos salvam, mas a graça de Deus para que ninguém se gloria. O versículo 10, que nós vamos ler daqui a pouco, destaca que fomos feitos para as boas obras, ou seja, a salvação nos prepara para viver em conformidade com a vontade de Deus. Assim sendo, a salvação não é um ponto final, mas o início de uma vida em Cristo. Somos chamados para viver de maneira que reflita a transformação que a graça operou em nós. O cristão não é salvo pelas obras, mas é salvo para realizar boas obras, como estamos vivendo em uma resposta a essa maravilhosa graça. Vamos ler agora o verso 8 a 10. E aí, irmã Silvana? 8 a 10. Ficar bem marcado na nossa mente. 8
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, que é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nossa salvação, já sabemos, já foi falado aqui, não é pelas obras. Temos que entender isso. A obra que nos salva, a única obra que nos salvou foi a obra feita na cruz. Né? Só a obra de Cristo na cruz, só essa obra que todo mundo fala de obra, né? Que beneficiou toda a humanidade. Não beneficiou só a mim. Toda a humanidade. Como já aprendemos na lição do Filho que redime, não precisa de sacrifício mais de animais, não precisa de rir, inúmeras leis pesaram, agora temos todo o acesso livre a Deus. Tudo isso é graça. Nossas obras não dão direito à salvação. Entendeu? Tudo ok? E o tópico diz aqui no finalzinho, né? Produzir em Cristo. Não, no início, né? E no finalzinho diz: como estamos vivendo em resposta a essa maravilhosa graça. Entendemos o porquê da graça, vem a graça, somos transformados, regenerados, somos novas criaturas, assim venham produzir em Cristo. Com boas obras, uma pessoa que faz a vontade de Deus, as boas obras fluem naturalmente. Não é por causa da religião, não é por causa do pastor, da igreja que pediu você fazer boas obras. Você sabe que agora você está fazendo a vontade de Deus. E a gente flui Jesus em nossas vidas. Né? O verdadeiro parecer com Cristo. O verdadeiro ser o Cristozinho. Né? É assim que se faz viver, né, em resposta dessa maravilhosa graça. Amém? Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Graças a Deus. O tópico 2 é a graça de Deus e as obras. Você vê que fica, parece meio repetitivo, mas é para a gente aprender e ter uma resposta diferente. Por isso que parece que seja repetitivo, mas espero Deus ter outra coisa nova aqui para apresentar. A graça de Deus e as obras, né? A graça de Deus, favor imerecido, que diz aqui no tópico 2, a graça é amplamente compreendida como favor imerecido de Deus. Um favor concedido sem que o ser humano tenha feito algo para receber. Novamente aqui, a graça é o maior presente para quem merecia o maior de todos os castigos. Nós merecíamos o maior de todos os castigos. Por isso que nós temos o maior presente. Quem merecia todos os castigos? Nós. E Deus nos deu quem? A graça, né? Sem merecer, para ficar bem claro na nossa mente. Tem gente que vive dizendo que eu não estou só a graça. Porque graça não é sinônimo de cansaço, de fraqueza. Já ouvi isso inúmeras vezes. Eu ouvi isso. Eu estou exausto espiritualmente, eu estou só a graça. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Porque se eu perguntar o que é a graça? O que é a graça do Miguel? Favor imerecido. Favor imerecido. Se a pessoa está falando de graça, está cansada, é graça? É um favor para receber? Pois é, eu estou só a graça, estou acabada hoje. Parece que ele não está fazendo um favor. Por favor, Parece que ele está fazendo, não, estou fazendo um favor de vir aqui. Por favor. Então, ó, gente, vamos perguntar à noite. Olha, fulano, que é a graça, está com a oportunidade. Amém? E o segundo aqui, ó, as obras é o reflexo da graça em nossas vidas. Nós somos salvos para fazer boas obras, né? Não é fazermos boas obras para ser salvos. Vamos chegar agora aqui. O reflexo da graça em nossas vidas.
no contexto bíblico, as obras não se referem a ações que garantem a salvação, mas são expressões externas do comportamento de uma vida transformada pela graça. Aqui eu me lembro da parábola do bom samaritano. Olha. Débora, quando está brincando com as amiguinhas dela lá na garagem, ela brinca, mamãe, ela não sabe falar a parábola do bom samaritano, né? Ela brinca de rico e pobre. Aí lá, deitada, ela no canto, as amigas passam, aí passa uma, não ajuda, passa a outra, não ajuda. E ela gosta de fazer o papel do pobre. É só ela que está lá deitada. Primeiro, olha, na lei mosaica, né, na lei de Moisés lá atrás, no Pentateuco, tem um monte de leis, né? Eram exigidas, isso era a vida deles, né? 613 mandamentos que regulavam a conduta moral, né? O culto cerimonial, a vida dos israelitas, tudo precisava dessas leis, cumprir isso, tudo. Essas obras, essas leis, o cumprimento dessas leis era visto de forma como manter a santidade da nação, ou a santidade da gente, né? Da gente, dos israelitas. Era a aliança com Deus. Mas no Novo Testamento enfatiza que ninguém consegue cumprir 100% dessa lei. Imagina aí. Hoje a gente não consegue cumprir a lei que tem. Sempre vamos ser infratores. E a lei servia para mostrar a necessidade da graça. Porque naquele tempo de Jesus, a lei era cobrada, você via a gente da mulher adulta. Ela ia morrer, mas o outro safado não ia escapar, né? Cadê? Não ia cumprir a lei 100%, era para morrer e ia pegar. Por isso que necessitava da graça. Mas com as boas obras, sendo expressão do amor, da obediência a Deus, não é esforço nosso, né? Novamente, a sequência correta. A graça nos alcançou, nos arrependemos, transformados e regenerados, novas criaturas, obedientes a Deus, obedientes aos ensinamentos e naturalmente, sem pressão de leis, né? de religiosos, as boas obras fluem da gente, naturalmente, porque a gente está sendo transformado de dentro para fora. Não é a lei que vai regir nossas vidas. A lei do Senhor já chegou dentro de nós e não, agora eu estou fazendo certo porque Deus pediu, não é porque a lei pediu, não. E assim ninguém mente mais, ninguém mata mais ninguém adultera, ninguém fofoca, todo mundo honra seus pais, ajuda os necessitados, tudo isso naturalmente, não por pressão de lei. E outro destaque, né, aqui na hora que, hora ou outra, nós iremos ouvir isso, né? Obras da lei, obras da carne e obras como resultado da graça. Obras da lei. O homem tentando se justificar por meio de sacrifício, por rituais, essa lei mosaica, né? Mas na verdade só obedece leis. Eles andam com um manual aqui de baixo, né? Mas na verdade é uma pessoa falsa, como Jesus tanto denunciou. Aqueles homens que queriam que cumprisse a lei, mas eram os verdadeiros sepulcros caiados. Isso aqui é obra da lei. Pessoas falsas. Romanos 3, 20. Lê aí. Romanos 3, 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. E pela lei veio pleno conhecimento do pecado. E agora as obras da carne? São ações produzidas pela nossa natureza pecaminosa. Isso gera muitas obras. Eita! A gente vai lembrando da nossa vida passada. Eita, Jesus, se não fosse a misericórdia da gente. Que graça maravilhosa. E aí o Gálatas 5, olha aí as obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne são conhecidas e são moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções,
invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Pegaram a vocês, como antes já previ, e os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a graça tirou isso aí tudo da gente. A graça de Deus retirou esse monte de carrapicho da gente aí, carrapichos infernais A aí. primeira obra quando você é alcançado pela graça é domínio próprio. Você já tem domínio próprio, porque o Espírito Santo é Deus. Obras como resultado da graça. Aqui são os frutos de uma fé viva, de quem verdadeiramente creu em Jesus e se arrependeu e deixou tudo e foi transformado. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Continua? Amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Olha aí, quais são os verdadeiros frutos do Espírito? Não é falar em línguas, né? Eu digo que o fruto do Espírito, olha os frutos do Espírito, quais são? O que é que Jesus quer ver na gente aí, depois de transformar? É a gente fluir o amor de Deus, fluir bondade, né? Mansidão, paz, alegria, tudo isso naturalmente, de quem foi verdadeiramente transformado pela graça de Deus. Os que são do Cristo Jesus glorificam a carne, com as suas paixões e seus desejos. É que a gente pudesse explicar melhor a graça, eu preciso entender isso que é a graça de verdade. Né? E o terceiro tópico aqui é a salvação pela graça e a necessidade das boas obras. A salvação pela graça não significa que as boas obras se tornem irrelevantes. Pelo contrário, Efésios 2,10 nos ensina que somos feitura de Deus. O que significa? Somos poema de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Por isso, é importante destacar que o ensino da graça não enfraquece a prática das boas obras. Feitura de Deus. Isso aqui eu achei muito lindo aqui. Somos poema que Deus está escrevendo. Deus tirou a gente aqueles rasbis que fez um poema com a gente. Somos obra-prima de Deus. Olha o propósito de a gente ainda está vivo aqui na terra. Somos salvos para um propósito. Qual o propósito? Somos salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras, testemunhando o amor de Cristo que transforma, e nós somos a prova que fomos transformados de verdade. Lembra da igreja primitiva? O impacto que aqueles cristãos fizeram naquele mundo antigo, se ajudando os necessitados, dando bom testemunho. A gente também lembra de Saulo, né? Perseguidor, que virou um verdadeiro cristão, as boas obras e a fé viva dele, né? Testemunhando a Cristo, provando que Cristo transforma as pessoas. Paulo foi o maior exemplo. Imagine Paulo chegando lá nas igrejas, todo mundo sabendo quem ele era, e ele dizendo: não, agora eu sou transformado. Amém? E aqui o tópico final é implicações na vida cristã. A graça para amar. Tudo que a gente faz de bom aqui nesse tempo, tudo por causa da graça. A graça para amar, o tópico 1 aí, ó, no último, do 3. A graça de Deus nos ensina a amar, não apenas aquele que nos ama, mas também nossos inimigos. Isso aqui precisa a gente tomar um banho de graça aqui grande. A verdadeira graça gera um amor incondicional refletido em 1 João 4,19, onde aprendemos que amamos porque Ele nos amou primeiro. A graça de Deus em nossas vidas nos capacita a amar como Cristo nos amou. Deus é amor, todo mundo sabe. Nós somos o receptor desse amor. E temos que ser o condutor desse amor. Somos o canal de amor de Deus para o mundo. Isso aqui é duro, viu? É duro porque a gente sabe que é difícil. A graça de Deus nos ensina a amar os inimigos.
É muita graça, viu? É muita graça. Se não fosse essa graça transmudante que transborda, transmuda a gente, né? Nunca amaríamos os nossos inimigos. Eu e você eram inimigos de Deus. E pela graça Ele nos amou primeiro, quando ainda nós éramos pecadores. Olha aí, Ele amando o inimigo dele. E se a graça te transformou, de verdade, né, você irá amar o seu inimigo. Isso só acontece em Cristo. Eu fico rindo assim porque a gente diz que é loucura, né? A palavra de Deus é loucura para o mundo, porque imagina aí você amar seu inimigo assim, meu filho. Só Deus mesmo. E a graça para perdoar. Aqui vai me lembrar do momento da minha vida aqui, ó. Em Efésios 4,32, somos instituídos da seguinte maneira: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. A graça nos capacita e nos tornamos bondosos. No lugar de malignos, a ter compaixão pelos que vivem no engano, e por isso perdoar, assim como fomos perdoados. O perdão é uma resposta direta da graça recebida, pois sem a graça de Deus não seríamos capazes de perdoar de fato. Colossenses. Emanuel, quando se revela assim, amar o nosso inimigo, nós muitas vezes achamos que é uma pessoa que nos fez mal, né? Amar o meu inimigo, alguém que me fez mal. Mas não é só a pessoa que me fez mal, que me fez mal. Porque eu falo por mim. Eu acho muito difícil Giovana, conseguir amar uma pessoa que faz mal até um animal. Quando eu vejo cenas de violência aos animais, violência a idosos, violência à criança, certos abusos que a gente vê aí no dia de hoje, eu olho para essas pessoas e digo, Senhor, o que é que eu amo? Mas eu não consigo amar uma pessoa dessa. Então, assim, não é só a pessoa que me fez mal. Não é porque às vezes a gente considera inimigo só aquele que lhe magoou, que fez alguma coisa. Ah, é meu inimigo, pessoas que deixam de gostar de você, seja lá o que for. Mas esse tipo de pessoa. Não, você tem razão. Entendeu? Assim, você consegue amar essas pessoas. A prática cristã é justamente essa, que a gente tem que amar essas pessoas. Porque eu acho muito difícil. Não é difícil? Sinceramente, eu Difícil sou uma mesmo. por isso que eu digo que eu falo por mim. É muito difícil. Porque nessas situações eu não consigo. Eu digo, Jesus vem cá, porque só o Senhor. Inclusive, muitas vezes eu até me questionei, Deus, para eu entrar no céu, eu preciso amar esse povo. E perdoar ele. Porque uma coisa assim que, sabe, dói dentro de mim ver um ser humano que está ali, tem aquela consciência, que sabe o que está fazendo, vai lá e faz maldade. E fica por isso mesmo, como se tivesse É tipo aqueles adolescentes que fizeram um cachorro. Isso. Eu não quero nem dar reportagem, para mim não ficar criando raiva desses adolescentes, eu não sei nem quem é. Assim, A entendeu? prática cristã está justamente nisso aí. Tem que amar. Eu sei que é difícil. A gente tem que sair da Jesus não disse que era teoria e fácil. praticar. Aí é isso aí. Jesus na cruz do Calvário perdoou todos aqueles lá que estavam maldizendo nele, né? E até hoje eu não perdoei ainda esse que fizeram. Pois é, é Então, muito assim, Porque difícil. E outra coisa, você está relatando o fato do cachorro. E uma criança? Não importa, Mas menino, nem eu chego a gaguejo. Sobre abuso sexual infantil, por exemplo, é um assunto que eu estudo muito sobre isso. Eu digo, Senhor, permita que não aconteça, eu não tenho capacidade, eu sou Mara, eu não tenho capacidade de perdoar. Então não deixa acontecer não, porque senão não é no céu, sem perdoar. Aí Daniel disse, o pior é que se ele que fez o mal se arrepender, Deus perdoa ele. Isso aí não é. Justamente. Por que toca eu perdoar? Eu vou dar um exemplo. O Hitler na Segunda Guerra matou 6 milhões de judeus. Se ele se convertesse, Jesus perdoava ele. E a gente sabe disso. Olha, a prática cristã é justamente eu ir acho- contra nós mesmos. eu acho, sabe o que? Eu me vejo, sabe como Jonas. Porque Deus mandou Jonas Lá pregar para pregar para aquele povo. Aí Jonas sabia
sabia queria se arrepender, que Deus ia salvar mas ele ele, não queria mas não que era o isso povo que ele queria. Jonas não queria que o povo se arrependesse. Aí eu Ele vi queria bem morrer isso, eu digo outra coisa, né? E tem gente que diz que é um Pedro, não. O Jonas, assim, que tem que amar, que tem que perdoar aquele povo ruim que está fazendo mal. Que a gente quer mais aqueles fardos, que a justiça de Deus cai. A gente realmente queria que o Senhor fizesse alguma coisa com ele. A irmã tocou na história de Jonas. Jonas é o evangelista que eu acho o evangelista frustrado. Deu tudo certo, mas ele evangelizou e se converteu, né? E ele não gostou que se converteu. Porque ele Não é? aquele povo. Ele, justamente, Deus está me ensinando a Jonas o mudou de verdade, ele achou ruim. a prática de perdoar. Deus está me ensinando a Jonas. Aí por isso que eu digo a você que muita gente diz assim, vem feio, quando vai pro lado da ignorância, essas coisas. Mas Por isso a a prática pensar cristã. assim, não é o Jonas, né? Porque Deus quer que a gente ame, imagina Deus colocar a gente diante de uma pessoa com a crueldade dele para pregar o amor. Ai, Deus, nem fala. Eu acredito o seguinte, a gente vê muita história de Jonas, mas com eu não falo. Interessante. Deus falar com Jonas. E ele pregou aquilo ali e não acreditava, assim, de ver tanta mudança de mal. E que é algum de nós para julgar Jonas. Porque assim, quando a gente olha certas pessoas ou algumas atitudes, aquele não tem jeito não. Mas falar, rapaz, tu muda. Não mudou, e assim, muitas vezes a gente não acredita, porque assim, esse contexto de Jonas não é fácil não. Não, ele mexe com ele. Nessa situação. Esse contexto aí é a prática do perdão, que a gente não está falando. Aí isso que a gente, essa prática de perdoar é a graça. Aí vem aquela pergunta, bicho, será que eu não consigo pela graça, já que eu não estou querendo perdoar? É preocupante. É fácil falar, assim, né? Mandar perdoar. Exigir, perdoe. Mas na prática, como a gente vai sentindo as dificuldades, né? Quando vai para a prática. Como é que você vai perdoar uma pessoa que te humilhou, te bateu, te esculhambou, bateu? Como é que você vai? Você viu, você cresceu a vida inteira vendo isso. Esses abusos de carro, esculhambação. Pum. Aí vem a graça, né? Vem a graça. Me explica, eu entendo qual é a graça. Eu tinha tanta raiva daquele homem, eu tinha tanta raiva. E mamãe não viu isso não. Mas ele dormindo bêbado, eu pegava a faca, estava com pessoas dele assim. Eu estava esperando que o capeta vai, mata. Eu fazia isso. Passou-se o tempo, foi, desapareceu. Aí foi a graça que me ministrando a graça aqui no escuro, para aqueles atos, para aquele tom. Eu tenho que perdoar ele. Mas como? O ódio. Aquele ódio. Meu amigo, eu tinha uma tanta raiva que se eu tivesse carro eu tinha atropelado ele umas 10 vezes. Aí eu vinha de bicicleta de novo, tinha que perdoar. Vinha de bicicleta, mas chegava perto, não tinha coragem. Chegava perto dele assim, não tinha coragem. Aí ia se embora. E pedindo a Deus. E o que é que mais me ministrava aqui era na Santa Ceia. Examine-se a si mesmo. Eita, aquilo me doía demais. Quando eu tomava Santa Ceia, parecendo uma briga. Examinar mesmo, né? A gente vê mais, a gente dentro da coluna dos aspectos das obras da carne, muitas das vezes, do que das do Espírito. Olha só, a questão do perdoar, do desculpar. Débora estava com a esposa, brincando com o Davi no sofá, eu lá. Eu tenho pavor, quem fica mexendo nos meus cabelos? Eu não gosto, dói, só em você pra mim dói. Aí ela bateu com o cotovelo, sei lá, bateu. Desculpa, mamãe, eu disse, desculpa não tira dor. Tá entendendo? Ela pediu desculpa, ela não queria ter batido na minha cabeça. Eu já tinha avisado várias vezes, você vai bater em mim, olha, isso vai pegar em mim. Desculpa, mamãe, eu disse, mas tá doendo, e a desculpa não tira dor. Aí a gente falando sobre isso aqui agora, meu Deus, e Jesus, em toda aquela dor, em todo aquele derramamento de sangue, pai, perdoa porque ele não sabe o que está fazendo, sabe? Ele sabe o que está fazendo, mas enfim, o Senhor Jesus disse que ele não sabia, né? Perdoa, pai, ele. É a mesma coisa, olha para Deus e não tira dor. Eu avisei que não era para bater. Tá vendo a dificuldade que a gente tem de desculpar, de perdoar? Todos nós. Está vendo como a prática cristã, o verdadeiro evangelho quando é pregado, é esse confronto
E tem que ter internamente o que cada um. É um exercício todo dia. Exercício todo dia. E eu me vejo reprovada nele todo dia. Porque qualquer outra religião prega esse confronto internamente dentro de você. Constranger você, porque você é o evangelho verdadeiro que é pregado, ele tem que para esse confronto. Porque vem minha cabeça doendo, era para ter dito, tá certo, mano, eu sei que você não queria. Aí, tá no que está a lição de hoje, a graça. A graça de Jesus em nosso filho. Mas bem. Porque por nós mesmos não tem esse poder de perdoar. Nem tem poder de perdoar. Mas a graça que está conosco é nos dá. Consegui chegar nele. Consegui chegar nele pela graça, não por mim. E o Senhor vai ser hoje. Joga a minha boca. Tira o ódio, pelo menos de 1 minuto para me falar com ele. Cheguei nele, Senhor João, não me perdoa, quero ir para o céu. Acabou tudo entre nós. Mas só Jesus sabe como é que eu estava me tremendo naquela hora em cima da bicicleta. Eu quero que o Senhor vá para o céu, eu quero ir para o céu também. Ó. Acabou, se tremendo também, querendo botar a chave no cadeado sem conseguir. Porque eu sabia que eu tinha raiva dele. Pela graça de Deus, não por minha, pela graça de Deus, consegui perdoar. Tanto que depois ele foi lá e mamãe falou, né? Não, Manuel, vem aqui, mas rapaz, eu que tenho que pedir a ele perdão a ele. Mas a gente não teve mais contato. Sabe o que eu lembrei agora? Eu não sei onde é que está escrito, mas aquele versículo que fala de um servo que foi perdoado na vida. É uma parábola que Jesus conta. Muito grande a dívida. A vida E e ele depois não ele não perdoou. perdoou outro. Aí veio a minha memória agora assim. Deus, ele perdoou a gente, né? Os pecados, Deus sofreu para morrer na cruz. Ele sofreu tudo aquilo, sem fazer nada, né? Por nós. Aí eu estou vindo aqui do que eu falei, né? Eu fico com raiva daquelas pessoas, com ódio daquelas pessoas que fazem maldade. Por mim, não queria que Deus perdoasse ele, mas eu quero que Deus me perdoe. Aí Deus vai para mim. Aí o Pai Nosso, Meu filho não fez nada. Aí o Pai Nosso ele morreu por perdoou, causa nós de tudo, perdoamos. sofreu um monte de coisas ruins que nós não aguentávamos, né? Para salvar a gente. Aí a gente odeia aquele porque fez maldade, principalmente a gente teve muito ódio no coração, mas quer que Deus me perdoe. Então eu quero a salvação para mim, mas não quero para E depois que ele fez aquilo. Aí pra mim eu mereço. eu lembrei desse versículo de Jesus. Depois que ele fez Porque aquilo. tem que se confrontar internamente com o Evangelho. Para a gente Eu poder falo, mas Jesus não praticar. estou lembrando dos Para a versículos. gente poder praticar isso que a gente Senhor. Deus falando. Depois disso, tudo que ele fez, ainda o povo ainda blasfema, ainda fala mal e ainda acha ruim, né? Ainda Antes fica eu falava incomodado. daquele povo lá no deserto reclamando, murmurando. Gente, se a gente for refletir mesmo, se confrontar, a gente ainda é pior que eles. A gente reclama. Né? Somos Estamos aquelas na mesmas nossa- pessoas. Na nossa casa, na sombra, com cama para dormir, com lençol para cumprir. Vixe, Deixa eu ver. Mô levantou. Eita, é tarde, não. Essa hora tem mais pão não. Eu vou tomar café com bolacha. Não tá entendendo? E o último aqui, né, a graça para servir, a graça de Deus também nos capacita a servir aos outros. O apóstolo nos mostra que essa graça nos educa para renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, para que vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Dessa forma, a graça de Deus nos faz enxergar o serviço ao próximo, não como uma obrigação, mas como uma expressão de gratidão e amor. Então, servir aos outros é uma maneira de refletir a graça divina no mundo. Como podemos, em nossa vida diária, ser instrumento do serviço e bênção para os outros, demonstrando a graça que recebemos? O cristão deve ser, assim como o Cristo, um servo, e sua graça é demonstrada no serviço aos outros. Eu estou numa hora dessa, dá vontade de chorar e dizer, Senhor, eu preciso me parecer com tudo. Graça para as boas obras, graça para amar, graça para perdoar, graça para servir. Tudo é graça, porque nada é da gente. Porque se não fosse a graça de Deus, a gente não amava ninguém, não perdoava ninguém, não servia para ela. Porque a gente aqui está servindo aqui, estamos servindo pela graça, em gratidão a Deus. Não é para cumprir lei, para o caso do pastor geral, do pastor Isaac, nada. Isso aqui estamos servindo a Deus. Você foi alcançado pela graça,
Isso nos move a deixar a marca da bondade aqui, no mundo. Como? Amando o próximo. É difícil. Mas Silvana, eu sei que é difícil, né? Perdoando é difícil. Servindo é um dos mais fáceis, mas também é difícil. Sendo um verdadeiro cristão, a gente tem que abundar essa graça do Senhor. Amém? Proclamar essa graça para todas as pessoas. É isso. Proclamar essa graça. Então é isso, que os irmãos sejam edificados do jeito que eu fui edificado essa semana. Foi 2 semanas sendo edificado. Eu estudei sobre a graça com força. A próxima lição? E a próxima lição é a eleição. Mas não é de nenhum bandido não. É a eleição na salvação. Eita, será que você foi eleito na salvação? Será que nós somos Será que eleitos? somos? Será que você está vendo? Será que você sabia que estava concorrendo a um pleito desse? E o Senhor dirá, não, funcionei, mas Senhor, mas eu expulsei até demônio no seu nome. Aí ele diz, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Será que nós estamos eleitos de verdade? Amém? Então, Amém.